Então, agora a gente vai bater um papo com a advogada, professora de Direito Constitucional para concurso público, especialista em Direito Constitucional, especialista em Processo Civil, especialista em Educação e Direitos Humanos, mestre em Filosofia, Larissa Piouti. Então, Larissa, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje a gente vai bater um papo aqui um pouco informal sobre música clássica especificamente, filosofia. E eu gostaria primeiro que você se apresentasse aí para o pessoal, além da apresentação inicial que eu fiz, o que você tem mais de falar de você em relação à música, à filosofia, à música clássica. Olá, uma satisfação muito grande estar participando desse projeto, que me agrada por diversos aspectos. É um projeto que sempre for projeto que fomente a cultura, que estimule a educação, que fale sobre a arte, que fale sobre a música, é um projeto que sempre vai me agradar. A arte e a música que nos servem tanto para a gente experienciar a realidade, mas serve também para que a gente se refugie dela quando for necessário. Eu costumo dizer, André, que eu não sou formada em música, mas eu sou formada de música, né? Sou formada de música porque minha mãe é musicista, pianista, não como atividade profissional, ela é professora, filósofa, mas ela através da sua própria atividade no piano, diariamente em casa, ela também nos oportunizou um conhecimento muito, muito grande sobre música clássica, né? Eu costumo dizer que a minha mãe diz que eu tenho um ouvido muito bom, e eu costumo dizer que determinadas músicas clássicas eu consigo interpretar de quem é o seu autor, se é Mozart, se é Bach, se é Chopin, se é Strauss, se é Vivaldi, se é Beethoven, enfim. Isso porque toda música possui uma identidade, e a música clássica também possui. Cada um dos seus compositores colocou na sua obra o seu DNA, eu diria assim. Então, como eu estava falando, cada compositor coloca na sua obra a sua identidade. Então, hoje, facilmente, se nós ouvirmos assim, Chico Buarque, a gente vai ouvir uma música e vai dizer Chico Buarque. Vai ouvir a voz de Caetano Veloso. É Caetano Veloso, é Gal Costa, é Maria Bethânia, é Pablo Vittar, enfim, de acordo com o nosso gosto musical, nós conseguimos identificar aquilo que é intrínseco do autor na sua obra, né? E é isso que torna a sua obra tão peculiar e tão atrativa, porque através da obra a gente descobre o autor, né? Então, como eu estava falando, a música clássica, para mim, ela é constitutiva, ela é formativa, desde muito cedo eu fui colocada ao contato dela, desde a gestação lá, né, e tivemos, eu e as minhas irmãs, essa oportunidade. Eu não me tornei musicista, eu sou coralista, mas a minha irmã, sou contralto, mas a minha irmã mais velha é percussionista, né? Não fomos para a música clássica, como a mãe gostaria, mas, enfim, a música segue nas nossas veias, né? E se a gente for falar, assim, nesse ponto sobre educação musical, existem várias perspectivas que a gente pode abordar, né? A gente pode lembrar que a educação musical na família ou na escola, mas na família efetivamente, porque a música ainda tem a peculiaridade de unir os membros familiares, né? A música vai aumentar a nossa sensibilidade, a criatividade, a imaginação, a concentração, a socialização, a afetividade. E isso é uma peculiaridade da música. A música sempre vai proporcionar esses requisitos formativos de uma criança, desde a sua concepção até a sua fase adulta. Agora, tem um detalhe que a música nos oferece, que eu quero destacar, que é o prazer pela audição musical. Ouvir música é um prazer. E esse prazer, como o nome já diz, vai estar associado à liberação de hormônios e neurotransmissores importantíssimos para
para a função saudável, digamos assim, da nossa atividade cerebral. Nós estamos falando de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo equilíbrio, pelo relaxamento, enfim. Essa experiência da audição musical, ela é fantástica, porque ela é um prazer que pode ser partilhado, né? 2 pessoas podem curtir uma música, várias pessoas juntas podem curtir uma música, mas ela é intrinsecamente uma experiência pessoal, ela é individual. Cada um vai ouvir a música de uma maneira, cada um vai interpretar muitas vezes a música de uma maneira, e cada um vai sentir essa música de uma maneira. E isso é de uma riqueza afetiva, emocional e até mesmo racional muito grande. Então, o benefício que a música pode causar, e aí eu reforço a necessidade desse tipo de projeto, né, e vocês estão realizando, porque vai colocar na frente, assim, na estampa, né, do conhecimento público, os benefícios que nós temos à nossa mão. Quer dizer, esse é um recurso, ouvir música de acordo com o nosso gosto, e música de qualidade, aí eu falo música de qualidade, claro que é subjetivo, eu não posso dizer o que é qualidade para determinada pessoa, o que é de qualidade ou sem qualidade, mas existem pesquisas falando que músicas que nos geram prazer elevam o nosso cérebro em frequência em hertz, e isso já nos dá uma satisfação também maior. Então, falar de música é falar de estarmos expostos a algo que vai nos fazer muito bem. Mas quando eu falo muito bem, eu não estou falando assim genericamente. Eu estou falando que as melhores e maiores universidades do mundo, Cambridge, Stanford, Oxford e outras inúmeras universidades, nos falam dos benefícios, e aí estas pesquisas que eu vou citar são sobre música clássica, os benefícios que a música clássica causam ao nosso cérebro. Claro que ao dizer essa frase, as pessoas já vão imaginar assim, causa relaxamento, causa bem-estar, causa tranquilidade, a pessoa se sente melhor, né? Claro, para aqueles que gostam da música clássica. Mas eu estou falando de mais ainda. Talvez tudo que eu diga hoje, o mais importante seja isso. Existe um aumento significativo na qualidade e velocidade que as tarefas intelectuais são realizadas, maior qualidade, maior velocidade, maior efetividade, maior eficiência que as tarefas intelectuais são realizadas para aquelas pessoas que estavam expostas à música clássica durante a sua execução em relação às pessoas que estavam em silêncio. Falei e vou repetir. Existe um aumento significativo e vou trazer os adjetivos que são muito importantes. Aumento da qualidade, velocidade, precisão, eficiência. Imagina precisão, eficiência e velocidade da realização de tarefas intelectuais para as pessoas que estavam expostas à música clássica durante a sua execução em relação às pessoas que estavam em silêncio. E isso eu posso atestar. Como eu ouço música clássica desde que eu existo, eu tenho uma capacidade de velocidade, de realização de tarefa intelectual muito rápida e precisa. Eu costumo dizer, André, que eu acesso ao meu fichário com facilidade, porque todos nós temos um fichário de conhecimento que é adquirido a partir das experiências culturais e intelectuais que nós nos expomos ao longo da vida. Ou seja, todos nós vamos adquirindo conhecimento. A questão é acessar esse conhecimento quando for necessário. Isso nós precisamos de efetividade, né? Porque não basta saber, a gente precisa saber utilizar também, e a gente precisa lançar mão desse recurso intelectual, esse recurso cognitivo, né, para que a gente utilize no momento que é necessário. Porque esse é o objetivo do conhecimento, a utilização quando ele for
necessária. Então, eu tenho uma capacidade de realização de tarefa intelectual muito rápida. Eu não sei o que é procrastinação. Não falo isso como exibicionismo. Eu falo isso para dizer que eu ouço música clássica. Eminentemente isso. Então, eu tenho uma capacidade de acessar o fichário do meu conhecimento, que vai desde lá o ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, empírico, do dia a dia, daquilo que a gente vai aprendendo na prática profissional, ou que a gente vai aprendendo a partir do conhecimento de outras pessoas, que não necessariamente seja a nossa prática profissional, e isso quem me deu foi a música clássica. Né? Não sou só eu que estou dizendo isso, eu só poderia fazer parte de pesquisa, eu estou dizendo o que as principais e as melhores universidades do mundo falam sobre o desenvolvimento de tarefas intelectuais para as pessoas que estavam expostas à música clássica em relação às que estavam em silêncio. A Universidade Sapienza Università de Roma fez uma pesquisa explicitamente sobre Mozart. E aí as universidades fazem pesquisas sobre intérpretes em especial, né? Porque, assim como eu estava dizendo, eles deixaram a identidade deles na obra, né? E essa identidade, ela vai ser recebida pela nossa percepção de maneira diferenciada, e isso é estudado cientificamente. Então, falar de música, falar de filosofia, é possível falar de ciência também. Por que é possível falar de música e ciência? Porque a música é o objeto de experiência científica. Porque a música e a filosofia são objeto de investigação científica. Então, se nós estamos falando de investigação científica, nós estamos falando de metodologia capaz que chegue a um resultado que comprove aquilo que se pretende inicialmente. Né? Então, é possível, sim, falar de música, falar de filosofia e falar de ciência. Bom, se a gente for colocar, acrescentar, se eu estiver falando demais, tu me interrompe, né? Porque é uma peculiaridade. Não, tem dois assuntos aqui, com tudo isso que você falou já até agora, que me vieram em mente, e eu gostaria até de realmente não interromper, mas de fazer uma troca, né? Uma colocação em cima do que você está falando. Sim. Com relação a uma pesquisa de um neurocientista brasileiro, e o que a pesquisa não era exatamente sobre música, não, mas música fazia parte, né? E o que esse pesquisador, esse neurocientista, ele falou? Que ele consegue mostrar de forma prática para qualquer um o funcionamento de várias partes do cérebro em relação a estímulos externos, né? Aí ele falou, não, a gente coloca um paciente, uma pessoa qualquer, numa máquina de ressonância magnética, olhando o funcionamento interno do cérebro dela, e se a gente coloca uma imagem, um filme, um estímulo visual, a gente vai ver uma determinada parte do cérebro tendo um aumento da irrigação sanguínea, ou seja, trabalhando mais efetivamente. Se a gente coloca um estímulo auditivo, a gente vai ver uma outra determinada parte do cérebro dessa pessoa se esforçando, trabalhando para poder interpretar, entender. Então, a gente vê o cérebro trabalhando. Mas o mais interessante na pesquisa não era nem esses dois assuntos, mas ligou, né, porque você falou em neurotransmissor, aí tem a ver com isso, né? O mais interessante é que ele fala o seguinte: quando a gente coloca uma pessoa orando, rezando, pedindo por alguém, tem uma determinada parte do cérebro que só se estimula quando a pessoa está nesse pensamento positivo, se dedicando a uma causa de terceiros, né, pensando o bem, pedindo o bem. E aí é uma outra parte do cérebro que eu não me recordo agora, mas eu achei bacana que ele disse que não existe nenhum outro estímulo para os nossos sentidos que essa parte se irriga se não for pedindo que a pessoa pense no bem de terceiros. Ou seja, faça uma prece, faça uma oração, e a única forma que os cientistas descobriram de estimular aquela determinada parte, que eles não têm, vamos dizer assim, conhecimento como ela atua, porque não é um sentido concreto, né, tato, paladar, visão, audição, é um sentido ainda não conhecido pela ciência, mas é uma determinada parte do cérebro que passa a trabalhar mais efetivamente quando a pessoa está com esse pensamento positivo. Tem tudo a ver com o que você falou do estímulo cerebral, né, de acordo com os sentidos, né, que a gente é exposto. E a outra coisa que eu queria falar, da ligação com a filosofia. Você falou aí da música, né? Aí eu me recordei agora lá de Platão, do livro A República, quando ele fala da formação do cidadão, né? Que ele tinha que estar ligado à arte, à música, à
a pintura, e também tinha que estar ligado à parte esportiva, ao exercício físico, para a melhoria do corpo, do espírito, da alma, como pessoa, né? Para formar um cidadão perfeito, né? Então fazia parte lá daquela visão antiga, né? De um cidadão, de uma sociedade ideal, com pessoas ideais. A música era dos fatores principais lá colocados por Platão, isso já desde 3.000, 4.000 anos atrás, né? Então, muito legal isso que você falou. Mas vamos lá, eu vou deixar você continuar, mas eu quero fazer uma pergunta para a gente tentar linkar aqui uma coisa com a outra. Você falou da sua experiência em coral, como, eu não lembro agora, como... Sou contralto. Contralto, né? Fala um pouco disso, do coral, do contralto, do contrabaixo, do barítono, até para o nosso público aqui estar se familiarizando um pouco mais sobre quais são esses timbres, esses tons, como que funciona isso tudo aí dentro da música. Na verdade, eu sou coralista desde a época da faculdade, né? Eu não sou muito boa em matemática, viu? Eu sou de humanas, então, sei lá, já se vão os seus 24 anos disso, né? Eu comecei na faculdade, veja só que eu, muito embora tenha começado, né, dentro de casa com a música, foi na universidade que eu encontrei o coral e que daí eu acabei sendo apresentada a um estudo musical, digamos assim, né? Nós estudamos muito mais peças, né? Nós estudamos muito mais música e eu tenho uma maestrina e nessa exposição, então, nessa experiência que eu tenho como coralista, o que se evidenciou muito mais que o estudo dos tipos de tons, dos tipos de vozes, são as peças musicais mesmo, e são os compositores, né? E aí, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente sabe que precisa estudar, né, e mais a gente tem a noção da genialidade que compõe, na verdade, esses grandes compositores da música clássica, né? Eu diria para ti, antes de falar sobre a filosofia, que eu gostaria de citar, que é a minha área, né? A minha área de deleite pessoal, digamos assim, né? Não é a minha área de atuação profissional. Que o que mais importante no coral, além dos tipos de tons, é de que a gente seja uma única voz. E é por isso que os tons se complementam. E é por isso que nós temos diversos tons de vozes. E é por isso que nós temos diversas categorias. E umas até transitam entre um e outro, né? O mais importante de um coral, além de ser a formação de uma única voz, que se torna uma única voz, não dá para ouvir a voz individual de ninguém, só é possível ouvir uma única voz. Além disso, é o poder que o hábito da música clássica também, a sua exposição, nos traz em doenças degenerativas, que agora eu me lembrei de um vídeo que circula na internet, que é de um tenor chamado Rudy, tu já deve ter visto, que ele tem demência, né? Foi um tenor importante, e quando ele é visitado por uma soprano lá, por uma coralista também, ela começa a cantar com ele, ele se lembra perfeitamente. Então, a música, ela se aloja e habita em locais do nosso cérebro que a própria demência não pode atingir. Eu falo também por experiência pessoal, né? Minha mãe é diagnosticada com demência, ela tem 81 anos, e as melhores experiências que nós fazemos, porque ela tem uma perda de memória significativa, é através da música. Porque ela toda a vida tocou, né? E então, através da música, eu consigo perceber que a demência não é capaz de atingir determinadas regiões do cérebro. Mas essa questão das diferentes tons e timbres eu deixo para a próxima, porque eu só queria falar um pouquinho sobre filosofia, que o meu coração bate pela filosofia também, né? Porque a filosofia ela vai nos possibilitar fazer uma análise filosófica da música, e aí eu quero deixar bem claro algumas questões aqui, né? A gente pode fazer uma análise filosófica da música, ou a gente pode filosofar através da música. Eu não estou falando de fazer uma análise romântica, ou somente uma análise estética, André, da métrica,
da música. Eu não tô falando aqui de falar só sobre a importância da música, como tu citou Platão, e aí começou com Platão, mas a gente viu isso na Idade Média, a gente viu isso na Idade Moderna, a gente viu isso na Idade Contemporânea, né? Os filósofos destacando a importância da música para uma vida minimamente saudável, minimamente, né? Além disso, a filosofia, especialmente através da ética, vai nos oportunizar, porque a ética é um ramo da filosofia, a filosofia vai nos possibilitar uma análise muito mais reflexiva da música. A filosofia vai nos possibilitar nós olharmos não só para a beleza, não só para o significado da música, não só pela relação da forma da música com o seu conteúdo. A filosofia, através da ética, vai nos possibilitar um olhar de qual a responsabilidade de cada artista em relação ao seu público. Qual a responsabilidade, e isso é a ética que faz, né? Não vai ser o direito que vai fazer, muito embora a ética no direito também se preste a isso, mas se não existe uma relação prejudicial direta, o direito não vai dar conta, né? É a filosofia que vai ter que abraçar essa análise. Então, aqui, o destaque mais importante que eu quero fazer é análise ética da responsabilidade que cada compositor, que cada autor, que cada artista tem com o seu público. Seja na construção do conhecimento, seja na sua impossibilidade. Porque é também possível que a música seja um instrumento de manipulação. É possível que a música seja um instrumento para fomentar a não reflexividade. E isso, um dos filósofos, que é o Adorno, que é lá do século XIX, né, ele fala muito bem sobre isso, ele faz uma análise bem crítica sobre a indústria cultural, que ao longo da história da humanidade, a indústria cultural se prestou a fazer da música um produto comercial. Um produto comercial. A indústria musical se prestou a fazer da música algo que não é somente uma manifestação artística para ser experienciada, mas é algo para ser vendido e consumido, né? Implicitamente, num produto comercial, nós temos características desse produto comercial. Todo produto comercial tem conteúdo, né? A gente poderia olhar a tarjinha lá do que é constituído aquele produto comercial. E a música, enquanto produto comercial, ela tem a sua constituição também. E efetivamente, talvez o eixo principal disso, que é dissociar a música do seu eixo principal, que é uma experiência individual, uma experiência artística, né? Que é trazer a música para esse grande cenário aí de venda, não é? E aí a gente tem hoje em dia, óbvio, que outras possibilidades de venda da música, que é através do acesso das plataformas. Antigamente a gente comprava, né, a fita cassete, o LP, depois veio o CD, depois veio o DVD. Agora a música é vendida através de acessos. Então veja só a possibilidade, a acessibilidade que nós temos. Nós não precisamos mais comprar, né? Nós temos a música sendo oferecida de maneira gratuita. Mas que música é essa? Né? Que tipo de padrão musical que eu estou me oportunizando? Isso tudo a filosofia pega no colo, abraça, fica feliz e sai correndo, no sentido de fazer uma análise, né? Sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre o que compõe, o que constitui a música, qual é o objetivo do artista, o que está subjetivo ali, o que são aquelas letrinhas miúdas que vem no rótulo da música, né? Ou seja, é a dança, enfim, temos tantas possibilidades aí de fazer uma análise sobre isso, sem tabu, sem preconceito, sem absolutamente nada disso. Uma análise científica, porque filosofia é ciência, né? No sentido da gente analisar eticamente
tudo o que a música pode estar envolvida. E a gente sabe que isso acontece, né? A música se prestou como reflexão, como crítica, sempre foi assim. E sempre vai ser assim. A música e a filosofia são assim. Elas se prestam para refletir uma crítica a tabus, a crenças. Elas se prestam também para descrever uma realidade. Então é por isso que música e filosofia andam assim, ó, juntinhas de mãos dadas. Depois dessas considerações, eu queria te dizer que existe muita coisa para conversar. São infinitas as possibilidades, porque além de falar sobre a ética, a filosofia com cada estilo musical, a gente pode falar das repercussões científicas também, como falamos um pouco sobre isso, e dizer que eu estou à disposição, que é uma satisfação muito grande, que eu tendo ou eu não tendo tempo, eu sempre vou participar, porque é uma questão de satisfação mesmo, e que eu estou à disposição. No que precisar, estamos aí, né? Sendo tema previamente escolhido ou sendo tema livre, eu estou sempre à disposição. Foi uma satisfação muito grande, um prazer muito grande poder estar aqui, falar um pouquinho, né? Isso aí é só uma parte da introdução sobre música, filosofia e seus benefícios, eu diria assim. Larissa, muito obrigado. Eu agradeço aí pelo seu entusiasmo, pelo seu conhecimento, por todas as palavras que você pôde colocar aqui para esse primeiro vídeo teste desse futuro canal que a gente vai criar. Eu estou até propenso a mudar a ideia inicial do canal, que eu tinha pensado em música, arte e cultura, mas eu acho que talvez agregar algo de ciência e de filosofia seja importante, embora tudo seja um grande imbróglio misturado, né, de todos os conhecimentos, né, humanos como um todo, mas eu acho que você vai poder colaborar muito. Eu vou conversar aqui com os outros colegas que estão idealizando esse projeto junto comigo e a gente vai voltar a falar sim, todos nós juntos, com certeza. Mas muito obrigado, tá bom? Uma satisfação muito grande e estou sempre à disposição.